Oi, bem-vindo a mais um vídeo do meu canal. Eu decidi fazer esse canal para falar um pouco de temas em relação à psicologia, em relação à contemporaneidade, a questões que vêm surgindo e que às vezes você tem uma dúvida e quer se esclarecer ou saber a opinião de alguém. E eu decidi fazer esse primeiro vídeo sobre um tema que tem muito a ver com a minha vida. Decidi falar sobre a teoria queer. A teoria queer é uma teoria muito cara, muito estudada na sociologia, na psicologia, na antropologia, e é um estudo, né, pós-estruturalista que tem autores como Michel Foucault, Judith Butler, Derrida, e eu usei, né, esses estudos para fazer o meu mestrado, né, a minha dissertação. E meu tema foi a adoção de crianças por casais, né, gays, e trazer a teoria queer e falar um pouco disso. Eu tive que me aprofundar nesses estudos, me preencheu bastante como profissional, como pessoa, não é? Foi uma quebra de paradigmas. E aí me disseram para eu ir para a psicanálise, apesar de não me aprofundar, que eu ia encontrar uma bibliografia grande na psicanálise, mas eu nunca tive a identificação com essa linha, apesar de respeitá-la e conhecer profissionais maravilhosos na área. E aí fui para a gestalterapia, não encontrei, né, muitos estudos em cima daquilo, e quando a gente faz um mestrado a gente precisa realmente de autores que nos embasem, né, o nosso pensamento, no nosso pensamento. E aí eu descobria o pós-estruturalismo, né, e fui estudar lá Michel Foucault. Sempre tive medo de Foucault. Jesus! Muitos professores dizem isso, né? Que as pessoas têm medo de ler Foucault. Por quê? Porque ele é muito profundo, porque ele não era psicólogo, então você vai ter que ampliar um pouco sua gama de conhecimento para entender um pouco o ponto de vista dele. Então eu fui falar, né, sobre a sexualidade, sobre a teoria queer, e fui estudar o pós-estruturalismo. E o que é que eu descobri, né? Eu já estava com 31 anos para 32 e descobri que existia um mundo além do que eu sabia aqui sobre a sexualidade. A teoria queer, né, ela surgiu na década de 90 nos Estados Unidos. E o termo queer, né, ele é um termo pejorativo, é o termo que os heterossexuais, que também era um termo novo na época, heterossexual, porque era tudo que existia naquela época. O padrão da sociedade era heterossexual. Então o termo queer era usado para depreciar as pessoas, né? Era relacionado a esquisito, algo de fora, algo abaixo. Então as pessoas, né, vítimas desse preconceito, começaram a adotar esse termo queer para se identificar, virou um termo de identificação entre eles. Mas é uma forma de brincar, né, com algo que surgiu para ferir, né? Diminui a força da arma e a transforma em algo lúdico, né, digamos assim. Tornou-se uma palavra de identificação, somos queer, né? E aí os movimentos queer surgiram, né? As comunidades queer, lugares para serem frequentados, onde as pessoas poderiam se sentir protegidas, entre iguais, poderiam sentir a vontade de estar com o seu parceiro, de beijar sem ser olhado, de um olhar preconceituoso. E aí o queer surgiu. Uma pesquisadora, né, vendo isso, né, Teresa de Lauretz, ela cunhou o termo, né, teoria queer, falando, né, que a teoria queer ela estuda o que está em formação, o que está não categorizado, o que foge à categorização. Porque o queer não é só o gay, o queer não é só o homossexual, o queer ele não é só o bissexual. O queer é o estudo da constante e dinâmica mudança nas sexualidades, não é? Teresa de Lauretz depois ela abandonou, né? Ela disse que esse termo não conseguia mais significar aquilo que ela estudava e o que ela acreditava. Mas aí a comunidade científica já tinha escolhido esse termo, né, teoria queer,
e já foram criados vários trabalhos usando esse termo. A gente costuma associar sexo e sexualidade, mas a sexualidade envolve o sexo, envolve o desejo, envolve o prazer, o romance, envolve a sua energia libidinal que você direciona para várias coisas na vida. Então a sexualidade fala de energia voltada para o mundo, e o sexo é digamos, se podemos falar assim, é o cume, talvez, é o momento de maior expressão dessa sexualidade. Para alguns, porque existem pessoas que não curtem fazer sexo. Existem muitos estudos, né, na sexualidade e muitos nomes também, né, para se identificar pessoas que se comportam de determinada forma em relação à sua sexualidade. A teoria queer, então, ela respeita essa mutabilidade, né, dos nossos sexos. Ela estuda, ela dá voz, né, ela traz a pesquisa, que é importantíssimo para se falar e para se fazer ouvir em qualquer área do conhecimento humano. A teoria queer, ela surgiu para questionar a sociedade heteronormativa, né? A sociedade que se concebe e impõe ao indivíduo, né, um certo tipo, uma tendência de comportamento, que ele compõe a família, tenha filhos, se relacione com pessoas do sexo oposto, e daí o sofrimento psíquico para as pessoas que não se identificam dentro desse ideal social é muito grande. Muitas pessoas que são levadas à clínica de psicologia com um quadro de depressão muito grande, com tentativa, com ideias suicidas muito grande, com falta de vontade de fazer, de encontrar pessoas, por não se identificar com aquele grupo, é muito grande, né? Principalmente na adolescência, quando você está descobrindo o seu corpo, que seu corpo está começando a sofrer mudanças um pouco mais permanentes, e aí você se questiona sobre seus desejos, sobre o seu ser no mundo, e a sociedade lhe cobra. E aí, que sexualidade você lhe representa? E é muito difícil dizer isso. Eu, como profissional de psicologia, posso afirmar que estamos nos relacionando diariamente com nossa sexualidade e inovando, né, descobrindo facetas dela e de formas de nos relacionarmos conosco e com o outro diariamente, né, o tempo todo. Por quê? Porque o nosso corpo muda, nossos pensamentos mudam, nossos desejos mudam, não é? A sociedade ao nosso redor, o nosso meio muda, e a sexualidade é essa relação do dentro com o fora, do organismo com o meio, do que a gente acredita que desejamos, que é nosso, com o que o mundo nos impõe, com o que o mundo nos apresenta e diz: olha, nós temos isso, o que você deseja, não é? O que é que tem dentro de você que tem a ver com esse mundo que você está circunscrito. Então a sexualidade é essa relação. A sexualidade, ela é mutável justamente por conta de tantas interferências que sofremos na relação com o mundo, né, através do contato. Nós entramos em contato com o mundo o tempo todo. Nós temos uma fronteira de contato, não é, entre nossa subjetividade, nosso mundo interno, por assim dizer, e o mundo externo, não é, que se completam, se complementam, se atualizam o tempo todo. Essa relação com o mundo é o que constitui a nossa subjetividade, é o que nos satisfaz, né? Buscamos satisfação no mundo externo e nos alimenta diariamente, não só fisicamente, mas intelectualmente, emocionalmente, afetivamente. Então, quando estamos no mundo, né, para o mundo, nós procuramos nos adequar, nos ajustar a esse mundo, de uma forma de que respeitemos nossos desejos e, ao mesmo tempo,
comunicamos ao mundo, né, que escolhas nós temos, nós preferimos, nós fazemos, né? Quando estamos numa sociedade em que a cultura ela nos propicia uma liberdade para nos expressarmos do jeito que somos, né, da forma que nos percebemos e sentimos satisfação em ser, isso é saudável para o sujeito, né? Isso gera saúde. E o sofrimento psíquico tem a ver quando não conseguimos expressar essa nossa forma de enxergar o mundo, quando não conseguimos ser da forma que gostaríamos de ser, satisfazer nossas necessidades da forma que gostaríamos, quando a gente não dá vazão aos nossos desejos. Então isso causa muito sofrimento e o adoecimento posteriormente, né? Se não tratarmos, se não cuidarmos dessa dificuldade de comunicação do homem com o mundo. Quando o homem e o mundo não têm uma comunicação legal, quando o mundo que se apresenta para o homem, ele reprime, há uma quebra, né? Há uma dificuldade, né? Um enrijecimento nessa fronteira de contato, né? Criamos uma fronteira de contato rígida, em que é como se o mundo e a gente fossem duas coisas completamente diferentes. E existe um mundo interno, né, que se retroalimenta a partir do nosso meio, do nosso campo. E o sofrimento psíquico é muito grande, porque a gente não é uma ilha, a gente não é algo isolado. A gente precisa viver numa comunidade, numa sociedade que abrace nossa forma de existir, nossa forma de ser. Então a teoria queer veio para questionar, para problematizar, para dizer, olha, os gays estão aí, né? O gay está aí, o bissexual está aí, o trans está aí, né? E está surgindo o tempo todo formas de viver a sexualidade diferente, né? Somos queer porque somos diferentes, e ser diferente é bom, porque se esse é o normal que vocês nos oferecem, né, de acordo com a sexualidade, não queremos estar dentro desse normal, circunscritos, e somos realmente isso que vocês nos intitularam, queer. Somos queer, somos diferentes e queremos ser respeitados em nossa diferença. Então o movimento queer ele abraça esse ideal. Os estudos da teoria queer começaram a ser relevantes e a serem apresentados na Inglaterra, na França, nos congressos, e vários estudiosos começaram a perceber essa dinâmica dentro da teoria. É uma teoria que se atualiza diariamente, e em cada congresso, digamos que existe uma teoria queer nova, uma teoria queer que se reinventa de acordo com os sujeitos que se reinventam diariamente no mundo, né? Com o que a cultura nos apresenta, com o que a história nos apresenta. Porque se pararmos para pensar, a própria história, o passado, ele é dinâmico. O passado não passou e está congelado. O hoje, né, ele nos permite enxergar o passado com várias lentes diferentes, de acordo com o conhecimento que vamos construindo no agora. O passado ele é mutável também. Então a forma que enxergávamos as teorias da sexualidade há um tempo atrás era bastante arcaica. A teoria da sexualidade na psicanálise, o homossexualismo, que relacionava a sexualidade humana a um adoecimento, a uma patologia psiquiátrica. A própria mulher, que era muitas vezes associada a uma pessoa histérica, não é? Que só a histeria ela pertencia ao mundo feminino. Então assim, a sexualidade humana, os estudos de gênero, eles sempre foram evoluindo de acordo com a nossa sociedade, com a pesquisa, com os estudos, não é? E hoje temos uma teoria fluida, uma teoria que respeita a mudança, e que até eu como profissional, como psicólogo, eu não me sinto nem à vontade de dizer algo fixo hoje, porque estamos evoluindo e crescendo, e daqui a um tempo eu posso olhar esse vídeo aqui com vocês e dizer, não é bem isso que eu quis dizer. E isso é bom,
Mudar é bom, se questionar é bom. Não é? E o imutável, ele é prejudicial, porque o imutável, primeiro, que é uma mentira. E o imutável, ele é algo que vai sempre lhe obrigar a não mudar, a não se questionar, porque você prometeu ser daquele jeito, você me disse ser daquele jeito, não é? Então, por exemplo, um casamento entre duas pessoas, não é? Na formação de uma família, ele tem que ter uma certa mutabilidade, ele tem que se modificar com o tempo. Né? Um casamento é um contrato, é uma promessa entre duas pessoas de que a vida vai ser feita de acordo com aquilo que elas acreditam, com aquilo que as duas pessoas respeitam. Mas como essas duas pessoas elas mudam e elas vão mudar, né? O seu pensamento, sua forma de existir, esse casamento ele tem que ser reavaliado, seja lá casamento entre dois homens, duas mulheres, casamento entre homem e mulher, ele tem que ser reavaliado constantemente, né? Incessantemente, a fim de garantir a felicidade, né? E não essa quebra de acordo. Existem muitas formas de se relacionar, de relacionamento entre duas pessoas. A forma que conhecemos, né, que a sociedade sempre nos impôs entre o homem e a mulher. Mas hoje o casamento gay é uma coisa muito aceita, né? A gente deu uma evoluída muito grande nesse sentido. Qualquer forma de categorizar a sexualidade, ela vai ser falha na sua tentativa. Porque a sexualidade, primeiro, ela não é uma matemática, né? Ela não é uma equação. A sexualidade, ela não é uma biologia, ela não é algo que demore anos para sofrer uma evolução. A sexualidade, como eu falei, ela é fluida, né? Ela é algo que diz respeito a sentimento. E o sentimento, a afetividade, muda. O desejo, você se atrai por uma pessoa do mesmo sexo, de sexo oposto. Você não se atrai por sexo nenhum. Você é uma pessoa que se atrai por pessoas carinhosas, por pessoas amorosas, pelo cortejo. Você é pessoa que se atrai apenas pelo sexo, pela pedida sexual da pessoa. Existem aí, se vocês quiserem pesquisar na internet, tipos sexuais ou expressões da sexualidade humana, todos eles já foram criados, aí, listados, e vez ou outra surge um novo, lógico, né? Quando alguém escapa da lista, surge necessidade de criar um outro tipo. E aí a teoria queer, ela se debruça a estudar esses tipos, essas formas de sexualidade, e a psicologia dessa forma também conta com essa abordagem, né, do conhecimento humano para criar pesquisas que envolvam esse conhecimento. Então é isso, pessoal, espero que eu tenha esclarecido um pouco sobre a teoria queer, sobre a sexualidade humana. Esse é o meu primeiro vídeo, é uma honra de você estar assistindo ele, e dá um like, né? Segue aí o meu perfil e até o próximo. Obrigado.